E o Corinthians pode já ter iniciado conversas com o atacante Everton Cebolinha. E ainda falando sobre ataque, por incrível que pareça, o Corinthians tem o pior ataque nas 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E o lateral esquerdo, Matheus Bidu, valorizou o empate do Timão contra o Vitória, jogando fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do lateral esquerdo Matheus Bidu, após empate do Timão atuando fora de casa. Bidu valorizou o jogo que o Corinthians acabou conseguindo apenas um ponto contra a equipe do Vitória. O Corinthians alcançou, atuando contra o Vitória no Barradão, 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Das últimas 9 partidas, 6 empates e 3 derrotas, jogo que o Corinthians acabou entrando no Z4 do Campeonato Brasileiro. Corinthians com 12 pontos em 12 rodadas, estamos na 17ª colocação do Brasileirão. Apesar desse jogo contra o Vitória ter sido a partida que sacramentou o Corinthians entrar no Z4, o lateral esquerdo Matheus Bidu valorizou esse empate, principalmente pelas dificuldades da partida. Vamos para as palavras dele. Sabíamos que seria uma partida muito difícil. A gente conseguiu controlar um pouco da partida. O time da equipe adversária é muito forte dentro de casa. Sabíamos que seria um jogo extremamente difícil. Também tivemos uma sequência de jogo muito difícil. Também teve um pouquinho de cansaço. Mas a equipe conseguiu segurar o resultado. Infelizmente, não foi do jeito que a gente queria. Mas esse ponto é muito importante para nós visando o restante do campeonato. Então, para o Matheus Bidu ter conquistado esse ponto contra o Vitória fora de casa, foi bastante importante mesmo o Timão ter entrado na zona do rebaixamento. A minha opinião quanto a essas palavras do Matheus Bidu é a seguinte: o Bidu está analisando o jogo, os 90 minutos, os pouco mais de 90 minutos contra a equipe do Vitória, todas as dificuldades impostas, o Corinthians com desfalques e absolutamente jogadores cansados. O Bidu analisou, então, a partida. E, claro, jogar contra o Vitória fora de casa não é fácil. Eu já falei para vocês que não foi esse jogo que fez o Corinthians entrar no Z4. Esse jogo sacramentou a entrada do Corinthians no Z4. Mas, por exemplo, jogo contra o Coritiba, que o Corinthians não venceu em casa, jogo contra a Chapecoense, que o Corinthians acabou, infelizmente, não vencendo fora de casa, Chapecoense, lanterna do campeonato. O Corinthians que perdeu para o Internacional, que também não está nada bem no campeonato, jogando dentro de casa. Essas partidas, sim, que fizeram com que o Timão entrasse na zona do rebaixamento do Brasileirão. Então, eu entendo a análise do Matheus Bidu. Um ponto, jogando fora de casa, quando se fala de dificuldade de campeonato brasileiro, claro, o Corinthians tinha extrema necessidade de ter vencido a equipe do Vitória. Então, um jogo difícil, o Bidu, ele faz uma análise dessa partida, mas infelizmente foi esse jogo que acabou, como eu disse a vocês, sacramentando o Corinthians. Hoje estamos na 17ª colocação da competição nacional dentro do Z4. E agora vamos falar sobre o ataque do Timão no Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, até o momento, em 12 rodadas, o Corinthians tem o pior ataque da competição nacional. O Corinthians tem atacantes que chamam a atenção, não somente do cenário nacional, mas do cenário mundial. Por exemplo, Yuri Alberto, que vem sendo nos últimos anos um dos principais atacantes do futebol brasileiro, artilheiro, e o Memphis, maior artilheiro da seleção da Holanda, jogador que chegou no Corinthians em 2024, além, claro, dos outros homens de frente que o Corinthians tem, mas falando mesmo do ataque, esses dois jogadores
acabam chamando muita atenção. E mesmo o Corinthians tendo esses nomes no elenco, hoje, em 12 rodadas, o Corinthians tem, por incrível que pareça, o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Em 12 partidas, o Timão marcou apenas 8 gols. Para se ter uma noção, a Chapecoense, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, tem 11 gols marcados. O líder do campeonato, o nosso arquirrival, tem 21 gols marcados. E nós, apenas 8 gols em 12 rodadas. E o que é pior, esses dois nomes que eu falei para vocês, o Yuri Alberto e o Memphis, cada um deles marcaram apenas um gol. O Memphis acabou marcando no Clássico contra o Santos, o único gol dele, e o Yuri Alberto acabou marcando contra o Flamengo. Jogadores que tiveram lesões nessa temporada, o Yuri Alberto já voltou e não tem conseguido marcar. O Memphis, que está fora desde o dia 22 de março, não jogou nem metade dos jogos do Corinthians nessa temporada. Então, ataque do Timão mesmo, com esses nomes de peso, temos apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro, pior ataque da competição. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro e ser o pior ataque, é a seguinte. Mais uma vez eu tenho que chegar aqui e falar para vocês a palavra inacreditável. É inacreditável o Corinthians ter apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro 2026. Temos 3 gols a menos que o lanterna do campeonato, que é a Chapecoense. Em 12 jogos, o Corinthians marcou apenas 8 gols. Isso é inacreditável. O Yuri Alberto tem apenas um gol no Campeonato Brasileiro. O Memphis tem apenas um gol no Campeonato Brasileiro. Ainda temos atacantes, Gui Negão, que está machucado, Pedro Raul, que não consegue ter importância no Corinthians. Recentemente chegou o Lingard, que é um atacante também. Ainda não conseguiu marcar um gol. Vitinho chegou no ano passado. Infelizmente, vejam a situação ofensiva do Corinthians. E o que é pior, estamos falando de jogadores que custam caro para o clube, são jogadores caros. Então, é inacreditável esses números do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa falta de eficiência ofensiva é o que faz o nosso Corinthians hoje estar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians necessita urgentemente reagir. E é por isso que dentro do clube, internamente em bastidores, já se falam em contratações, sendo que a janela só vai abrir no final do mês de julho. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar do que pode, de repente, ser uma tentativa para resolver os problemas ofensivos do Corinthians. Contratação, reforço, mas a janela de transferência está fechada. Somente no final de julho que entraremos novamente no novo período de mercado da bola. Mas já tem informação que garante que o Corinthians iniciou conversas com o atacante Everton Cebolinha. O Corinthians tem um novo treinador, Fernando Diniz. Fernando Diniz, que ainda não completou nem 2 semanas de Corinthians, já fez 4 jogos no comando do Timão, 2 jogos de Libertadores, muito bem, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido, liderança do Grupo E da competição. Já no Campeonato Brasileiro, situação difícil, 2 jogos do Diniz, não sofremos nenhum gol, mas também não marcamos nenhum. Nesse momento, o Corinthians está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Eu acabei de falar para vocês sobre a falta de eficiência do ataque do Timão, mesmo tendo nomes como Yuri Alberto, Memphis e também o Jesse Lingard, mas o Lingard acabou de chegar. Mas vamos lá. Visando, claro, fortalecer a equipe na próxima janela de transferências, mesmo sem dinheiro, tem informação que garante que o Corinthians já iniciou conversas com o staff do atacante Everton Cebolinha. Lembrando que algumas semanas atrás o ESPN informou que o Corinthians estava monitorando a situação do atacante Everton Cebolinha. O que acontece com o Cebolinha? Ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano. A partir da metade do ano, ele poderá assinar um pré-contrato para chegar de forma gratuita
no início do ano que vem. Mas tem informação que o Corinthians vai tentar ter o Cebolinha na próxima janela e que iniciou conversas com os representantes do jogador. Pelo menos garante o Samir Carvalho do canal do YouTube Café do Setorista, que o Corinthians já iniciou conversas com os representantes do atleta, visando, de repente, alguma coisa para a metade do ano, que será difícil, deixou bem explicado sobre isso, porque o Flamengo não vai facilitar as coisas, ou, de repente, pensando em alguma coisa para a próxima temporada. E, no caso, o Cebolinha, no meio do ano, assinar um pré-contrato. Cebolinha, que chegou no Flamengo em 2022, custando quase 90 milhões de reais, hoje está em reta final de contrato. Até o momento, não existem informações sobre algum avanço na tentativa de renovação, destacando que pelo Campeonato Brasileiro, um jogador pode fazer no máximo 12 jogos em uma equipe e depois se transferir para outra. A CBF decidiu aumentar o número de jogos, sendo que até o ano passado eram 7. Então, vamos aguardar passar dos dias, semanas, se teremos mais alguma novidade em relação a isso. A minha opinião, quanto a essa informação que o Corinthians abriu conversas com os representantes do Cebolinha, é a seguinte. Primeiramente, eu, particularmente, eu gosto do estilo de jogo do Cebolinha. Para mim, é um jogador que seria ideal para o esquema do Fernando Diniz, um jogador de drible, um jogador de muita boa finalização, tem apenas 30 anos, seria o cenário ideal. E outra, o Cebolinha pode se tornar uma grande oportunidade de mercado. E é assim que o Corinthians contrata. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians tem que aproveitar jogadores que vão ficar livres. E o Cebolinha, por enquanto, é um jogador que pode ficar livre. Tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A partir de junho, pode assinar um pré-contrato. Então, o Corinthians tem sim que realmente acompanhar a situação do jogador. Mas tem pontos que temos que ter total atenção. Eu já falei para vocês sobre isso. O Corinthians já foi usado para jogador tentar renovar contrato. Isso aconteceu com o Gabigol, com o próprio Flamengo, quando tiveram conversa que o Corinthians queria contratar o jogador, e no final das contas, o Corinthians sim tinha interesse, mas a realidade era que o jogador estava tentando, de uma certa forma, renovar o seu contrato lá por vários anos. Enfim, sabemos de toda a história. O Flamengo, de repente, pode facilitar alguma coisa no meio do ano? Sinceramente, nem sonhando. Eu, particularmente, não vejo isso. Eu acho que vão tentar uma compensação financeira ou, de repente, até uma proposta de contrato para ele de mais uma temporada, alguma coisa assim, ou realmente vão deixar o jogador, vão fazer com que ele cumpra o contrato e saia somente no final desse ano, assim como aconteceu com o próprio Gabigol. São esses detalhes que eu sempre falo a vocês que temos que estar atentos pela questão do Corinthians não ser usado para outras coisas. E outra, vão dizer, mas o capitão, a janela de transferência está fechada, mas eu acho correto já estar prestando atenção. O período da janela é para você concretizar as negociações. Isso será somente em julho. Mas hoje, com o Cebolinha estando aí há praticamente 2 meses para poder assinar um pré-contrato, vocês acham que não tem nenhuma equipe de olho no jogador? De olho na grande possibilidade que ele pode se tornar? Então o Corinthians não pode fazer diferente. Realmente tem que acompanhar mesmo, tem que prestar atenção no que vai acontecer com o jogador e, se tiver a oportunidade, contratar. Então, pelas informações de Samir, o Corinthians já abriu conversas com os representantes do Everton Cebolinha. Eu concordo, eu gosto do estilo do Cebolinha. Acho praticamente impossível o Cebolinha para a metade do ano, mas para o ano que vem, ele não renovando o contrato, assinando um pré-contrato, sinceramente, para mim, seria um cenário ideal. Então, vamos aguardar, mas eu, particularmente, posso até tratar para vocês como uma excelente notícia o Corinthians já estar se movendo, o Corinthians já estar se mexendo, já estar fazendo alguma coisa para tentar trazer o jogador no ano que vem. Claro, entre tentar trazer e conseguir, sabemos que tem um abismo muito grande, mas só pelo fato de já estarem trabalhando nisso, acredito que o Fernando Diniz também deve ter pedido, assim como o Dorival pediu. Então, vamos aguardar e ver quais os avanços. Ainda, como eu disse a vocês, a janela só vai abrir em julho, mas tem que estar atento.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!